Daniel capítulo 7, versículo 1, amém? Diz assim: no primeiro ano de Belsazar, da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão, e tinha asa de águia. E eu olhei até que lhe fora arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando, eis que outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões de noite, e eis que o 4º animal terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, pisava aos pés os que sobejava, e era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Amém, irmãos? Pode se assentar? Os irmãos lembram que no culto passado, eu falei que animais simbolizam, às vezes, a outra coisa. Às vezes a gente vê um animal, mas está simbolizando um império, está simbolizando algo que Deus quer falar com o povo. Então, quando você for ler a Bíblia, você vê o que aquele contexto está querendo dizer. O que está simbolizando aqueles animais, o que Deus está querendo falar através daquele exemplo usando animais, para a gente não confundir o que Deus quer falar com a nossa vida, amém? Então, imagine Daniel vendo nas suas visões, ele vendo primeiro um leão, depois ele viu um urso, depois ele viu um leopardo, depois ele viu um animal que era diferente de todos. Só que Daniel, ele pediu para Deus a interpretação daquele sonho. Ele pediu para Deus a interpretação daquelas visões. Por quê? Porque ele não estava entendendo o que simbolizava aquilo. Ele não estava entendendo o que simbolizava aqueles 4 animais. Então, irmão, na nossa vida não é diferente. O que a gente não entende, a gente tem que perguntar para Deus. A gente tem que buscar entendimento do Senhor. Então não pensa, eu vi um cachorro peludo, o que significa esse cachorro? Pergunta para Deus o que significa esse cachorro. Mas eu vi um gato no meu sonho, o que significa gato no sonho? Aí eu vi um leão, aí eu vi um urso, pergunta para Deus o que Deus está querendo dizer com aquilo. Amém? Aí diz assim, versículo 15: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra. Então, se a gente for analisar numa visão física, numa visão carnal, numa visão sem direção de Deus, a gente pensa que aqueles animais não estão simbolizando reis, não estão simbolizando poder, estão simbolizando só apenas animais. Fala, eu sonhei com um animal, nossa, imagine o 4º animal, nós fala, meu Deus, eu sonhei com um monstro, eu sonhei com um bicho, meu Deus, eu acho que é perturbação isso aí, eu acho que é o diabo querendo me perturbar, eu acho que às vezes é Deus dando visão e revelação. Você vê como que é as coisas de Deus? Você vê como que tem um simbolismo na palavra do Senhor, e a gente tem que interpretar os nossos sonhos, as nossas revelações através da palavra de Deus e daquilo que Ele nos orienta através do Espírito Santo. Então Daniel, quando ele pediu a interpretação, ele teve a interpretação e mostrou que aqueles 4 animais simbolizavam 4 reinos. O primeiro leão, eu já expliquei para os irmãos, mas vamos lá novamente, simboliza a Babilônia. A Babilônia que o símbolo da Babilônia era o leão. Se a gente for ver as imagens da Babilônia, tem um leão com asas. Então, ou seja, o símbolo da Babilônia era um leão. E nós vamos ver que foi dado um coração de homem,
simboliza Nabucodonosor, que quando Nabucodonosor se exaltou, virou animal, depois Deus restituiu, deu um coração de homem novamente para ele. Então nós vemos também o segundo animal, que simboliza o urso, que é os medos e os persas, que se reuniram e derrotaram a Babilônia. Então nós vemos que também o terceiro animal, que é o leopardo, que são os gregos, com Alexandre o Grande, que rapidamente, o leopardo é um dos animais mais rápidos que tem. Então rapidamente eles conseguiram muitos reinos, rapidamente a cultura grega até hoje aí é espalhada. Então nós vemos a rapidez. E o quarto animal simboliza o reino romano, que muito tempo ficou muito tempo, quer dizer, reinando. Antes de Cristo e até depois de Cristo, eles ficaram reinando mais que os outros reinos, simboliza o reino romano. Mas esse quarto animal não só simboliza um reino romano, ele também simboliza outras coisas, tanto que Daniel, ele perguntou, mas e esse quarto animal que é diferente de todos? Que é diferente de todos os animais. Tanto ele simbolizava o reino romano, mas depois nós vemos 10 pontas, e das 10 pontas, a gente vê que sobe uma ponta, e de essa ponta vai e derrama 3 reis, quebra os 3 chifres. Então isso aqui simboliza os poderes que vão se levantar nos últimos tempos. Então os poderes que vão se levantar nos últimos tempos, ou seja, os reis que vão se levantar nos últimos tempos. E o que tudo isso está simbolizando para a nossa vida? O que tudo isso tem a ver com a igreja? O que tudo isso tem a ver no povo de Deus? Isso aí foi só na época de Daniel, isso aí foi só para Daniel, isso aí não tem nada a ver com a minha vida, irmão, tem tudo a ver com a nossa vida. Mostra que Deus está no controle de tudo. Mostra que Deus sabe quem vai se levantar, quem vai cair. Mostra que Deus sabe quem vai continuar e quem não vai continuar. Mostra a soberania de Deus na história. Antes de um reino se levantar, ele já mostrou quem ia se levantar. Antes de um reino ter, ele já mostrou que ia ter. Antes de um reino ser destruído, ele já mostrou a destruição daquele reino. E o mais, irmão, ele mostrou para Daniel algo futuro, muito mais futuro além do que esses 4 reinos. Ele mostra a respeito do anticristo, que é o último reino que vai se levantar antes do reino de Cristo. E o que tem a ver com a nossa vida, irmãos? Olha o que diz o versículo 11. Diz assim: então estive olhando por causa da voz, das grandes palavras que provinham da ponta. E estive olhando, até que o animal foi morto, e seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo. Enquanto os outros animais foi-lhe tirado o domínio, todavia lhe foi-lhe dado prolongação de vida, até certo espaço de tempo. E eu estava olhando nas minhas visões de noite, eis que vinha nas nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao oceano de dias, e o fizeram chegar até a ele. E foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o sirvam, e o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Então, essa ponta pequena que se levantou, é o anticristo, que vai fazer guerra contra o povo de Deus, mas ao mesmo tempo, o que Deus mostra através do Daniel, o ancião de dias se levantando, o nosso Senhor Jesus se levantando, derrotando o anticristo, e estabelecendo o seu reino para todo sempre. Irmão, não sou muito de fazer isso, mas presta atenção. Fala para o seu irmão, no final, acaba tudo bem. Aleluia. Pode ficar tranquilo, irmão. No final vai acabar tudo bem para a glória de Deus. No final vai acabar tudo bem para a glória de Deus. Apesar das perseguições, apesar dos cativeiros, apesar
do governo do anticristo, apesar da luta contra o povo de Deus, apesar do inimigo querer destruir o povo de Deus, apesar das coisas que a gente passa, irmão, no final vai acabar tudo bem. Mas por que vai acabar tudo bem? Porque no final, quem vai reinar é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quem está com Ele, aceitou Jesus, está com o nome no livro da vida, vai reinar com Ele para todo sempre. Eita, glória a Deus, irmão. Não precisa, irmão, querer arrancar os cabelos. Não precisa querer se trancar num quarto. Não precisa se desesperar. Não precisa querer tirar a vida. Não precisa fazer nada de errado. Fique em paz, vai acabar tudo bem. No final dá tudo certo para quem serve a Deus. Mas como, apesar da adversidade, mas como a perseguição, como a luta, olha, você não está vendo a perseguição, você não está vendo o que está acontecendo. Como você diz que vai acabar tudo bem? Porque a palavra diz que no final o reino é dos santos de Deus. E maravilhoso, irmãos, que esses 4 reinos, babilônico passou, persa passou, grego passou, os romanos passaram, o anticristo ainda não passou, mas vai passar em nome de Jesus. E no final é o reino de Cristo, que é para sempre. E o que você pode entender com isso, irmão? Que os maus, que o reino mau passa, que as coisas ruins passam, que aquilo que não é bom passa, que aquilo que não é de Deus passa, que aquilo que a gente parece que vai durar uma eternidade passa, mas não dura uma eternidade, porque o único reino que dura eternamente é o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas até quando vai a corrupção? Até quando vai acontecer coisa ruim no país? Até quando vai acontecer coisa ruim nesse mundo? Até quando nos países? Até quando vai acontecer coisas que não prestam? A hora que Jesus voltar, acaba tudo. Aleluia! E até quando que a igreja vai ser perseguida? Até quando que vão matar nossos irmãos nos outros países? Até quando o mal vai estabelecer? Até quando o reino de Cristo voltar e todo o mal ser aniquilado e a igreja viver para sempre com Ele? Aleluia, Jesus! Irmãos, se a gente entender que Deus está no controle, a segurança. Então, em nome do Senhor Jesus, Daniel mesmo, ele para todo sempre e de eternidade e eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as unhas de metal. Imagina você ver um animal dente de ferro, unha de metal. Vai falar isso aí, que devorava e fazia em pedaços e pisava os pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia, diante da qual caíram 3, daquela ponta digo, que tinha olhos, e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que a das suas companheiras. Daquelas 10 pontas, sobe mais uma. E essa que sobe é mais firme que as outras. Falou, mas o que é isso aí? Mas chifre, irmão, simboliza poder aqui na Bíblia. Simboliza poder. Tanto quando ia ungir alguém, às vezes eles colocavam no chifre e derramavam unção na cabeça das pessoas que eram ungidas. Aí olha o que vai dizer. 21. E eu olhava, eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e vencia. Aí as pessoas falam assim, mas será que o povo de Deus é indestrutível? Será que o povo de Deus nunca perde? A gente precisa analisar o contexto e dizer. Aqui diz que essa ponta fazia guerra contra os povos de Deus e vencia. Por que eu preciso explicar isso? Porque crente, irmãos, ele morre aqui. Se crente fosse invencível, nossos irmãos não estariam sendo mortos em outros lugares.
Crente não é invencível nesse sentido. Que ele nunca morre, que ele pode enfrentar tudo, que ele pode sair. Até aqui Deus está permitindo o anticristo fazer guerra contra os santos e vencer. Mas a vitória dele é a própria derrota dele. Porque quando ele pensa que está matando um cristão, na verdade no Salmo diz que ele está fazendo um favor para Deus. Porque a Bíblia diz que é preciosa a morte do seu santo. Eu até postei hoje. Então o anticristo fala, eu vou matar esses cristãos vão morrer, eu vou perseguir esses cristãos. Se hoje nós vemos uma perseguição não em escala mundial, nessa época vai ser em escala mundial. É o período da grande tribulação. Então ele fala, eu vou fazer guerra contra os santos. E a Bíblia vai dizer que Deus vai permitir que eles vençam os santos. Ou seja, muitos vão ser mortos por amor ao Evangelho, estão sendo mortos por amor ao Evangelho. E nesse período, o anticristo vão matar mais cristãos por amor ao Evangelho. Chamaram de mártires que morrem por amor a Cristo. Mas glória a Deus, que o diabo quando pensa que está vencendo, o anticristo pensa que está vencendo, Deus só está preparando a vitória eterna para o seu povo. Ah, irmão, isso é maravilhoso, irmão. O inimigo pensa que está contando vitória, canta vitória, mas no final nós sabemos que a vitória é nossa em nome de Jesus. Por isso que eu disse, no final vai dar tudo bem. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Se a gente entender isso, a gente fica em paz. É a mesma coisa eu chegar aqui, a Bíblia está dizendo para nós, ó, fica tranquilo, você pode passar por luta, pode passar por prova, pode passar por perseguição, pode querer queimar você, pode querer crucificar você igual aconteceu com nossos irmãos, pode querer fazer isso, mas fica tranquilo, no final vai acabar tudo bem. É isso que a Bíblia diz, está falando que no final a vitória é de quem? Do povo de Deus, dos santos. E olha o que diz, versículo 22. Vamos ler o 21 para a gente acompanhar no 22 então. E eu olhava, eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e o vencia. Até que veio quem? O ancião de dias. E foi dado juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Então, olha como as coisas acabam de conformidade com a palavra de Deus. Irmão, se a gente entender que apesar de tudo que a gente está vendo, o controle está na mão de Deus, a gente descansa em Deus. A gente descansa no Senhor. Então que através dessa palavra a gente aprenda a descansar o coração em Deus. Aprenda a descansar o coração no Senhor. Ah, mas eu estou vendo tanta injustiça, eu estou vendo tanta barbaridade, eu estou vendo gente reinando faz tempo, eu estou vendo gente fazendo maldade faz tempo, eu estou vendo gente fazendo crueldade faz tempo, eu estou vendo coisa ruim faz tempo. Fique em paz, uma hora a maldade acaba, a crueldade acaba, as coisas ruins acabam e Jesus volta e o nome dele é glorificado. Aí olha o que diz o 23. Disse assim, um quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra, e pisará os pés, e fará em pedaços. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. E no final, os governos que achar que está reinando, seja o sistema mundano corrupto que achar que está reinando, aquele que estiver no poder, aqueles reinos que vão achar que estão dominando, no final, na verdade, eles vão dar autoridade para o anticristo agir. No final, eles vão ser dominados pelo anticristo. Porque quem não se rende a Cristo, se rende ao anticristo. E o anticristo, ele é o quê? Ele é influenciado por Satanás. Ele age, como diz 2 Tessalonicenses, segundo a eficácia de Satanás. Então, em nome de Jesus Cristo, irmão, que a nossa vida esteja com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que nós não venhamos se iludir com reinos dessa terra que passa, mas que a gente venha focar no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que nunca passa e vai ser para todos sempre. Aí olha o que vai fazer esse rei, esse reino que é o anticristo.
Que está escrito em Tessalonicenses também que ele vai falar blasfêmias, coisas ruins contra Deus. Em Apocalipse também 13. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Ou seja, o anticristo, como ele não pode destruir Deus, como ele só pode blasfemar e falar mal contra Deus, então ele vai fazer o quê? Então eu vou matar aqueles que representam Deus na terra, que é a igreja. E ele vai querer o quê? Perseguir a igreja de Deus. Perseguir o povo do Senhor. Essa perseguição que você já vê não em forma mundial, já é o espírito do anticristo. Não é um anticristo, como João diz, mas é o espírito dele agindo. Anticristo é aqueles que são contra Cristo. São contra o Senhor. Então, seja, ele vai fazer guerra contra o Altíssimo. Contra o Altíssimo, não vai falar blasfêmia contra Deus. E como ele não consegue destruir a Deus, ele vai querer destruir os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e as leis. Irmãos, hoje muitas leis já estão querendo ser feitas contra o povo de Deus. Às vezes as pessoas pensam que o cristão não está vivendo uma guerra espiritual nesse lado de lei, mas está vivendo. Porque o cristão já não pode falar mais nada, nem se for bíblico. Claro que a gente ainda fala, mas nem se for bíblico já é isso, já é aquilo, já é aquilo. Ou seja, o cristão é tudo, mas pode falar tudo o que quiser do cristão, não acontece nada. Agora, se o cristão falar uma coisa, por quê? Estão querendo pegar na mente. Estão querendo usar a lei contra a vida nossa, contra a palavra de Deus. Já que eu não posso afetar Deus, então eu afeto os servos de Deus. Já que eu não posso destruir a Deus, então eu destruo os servos de Deus. Destruo os lares, destruo as famílias, destruo as casas, destruo as pessoas, destruo a igreja. Mas se engana, irmão, porque no final a vitória é do povo de Deus. No final a vitória é nossa em nome de Jesus. E eles serão entregues, quem? Os santos, nas suas mãos por um tempo, e metade de um tempo. Qual que é esse tempo? É o período da grande tribulação. Os 3 anos e meio, o final da grande tribulação. Então os cristãos vão sofrer perseguição, como está em Apocalipse 13, nós vamos ler no Apocalipse. Então os cristãos vão sofrer. Mas graças a Deus que é só por um tempo. 3 anos e meio, perto da eternidade, irmão? 3 anos, o que é 3 anos e meio perto da eternidade? Então, em nome de Jesus, como Paulo diz, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória eterna. Vamos analisar esse texto que Paulo está falando? Porque como que Paulo, que leva 195 chicotadas, como que Paulo, que é peso mais de 2 vezes, sofre naufrágio? Como que Paulo, que é picado por serpente, que é apedrejado? Como que Paulo, que sofreu o que sofreu, fala que é leve e momentânea tribulação? Como que ele fala que produz para ele um peso de glória eterna? Porque ele sabia que a tribulação era passageira, mas ele sabia que a glória era eterna. Então, irmão, a tribulação aqui é passageira, mas a glória é eterna. Viver com Cristo é eterno. Talvez você fale, meu Deus, eu vou sofrer o resto da vida. Fique em paz, irmão. Em nome de Jesus, vamos passar por luta, por prova sim, porque infelizmente a Bíblia que aquele que quer servir a Deus piamente vai passar perseguição e tribulações, mas fique em paz. No final, a tribulação acaba e a alegria eterna vem. E a salvação eterna vem. Aí olha o que vai dizer. Versículo 26. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio. O domínio de quem? Do anticristo. Para destruir e para desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo do Santo do Altíssimo. Isso aqui eu falo várias vezes, está falando isso aqui na Bíblia. E o reino será um reino eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Se a gente souber a importância, se todos que escutar essa mensagem, aonde chegar esse evangelho, se todo mundo soubesse a importância de servir a Deus, ficaria no reino de Deus. Ficaria no reino do Senhor.
Por quê, pastor? Porque o reino é eterno, irmãos. Porque o reino é perfeito. O reino é de justiça. O reino é de paz. O reino é de igualdade. Se todo mundo soubesse, tivesse no coração, convertesse ao Senhor, ia saber que o reino de Deus é para sempre. Por isso, em nome de Jesus, irmão, vamos clamar, vamos falar da palavra, vamos abrir a nossa boca e apresentar esse reino, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque tem muitas pessoas que ainda não conhecem, tem muitas pessoas que ainda não sabem, estão iludindo com o reino dessa terra, estão iludindo com o reino desse mundo, estão iludindo com poder, estão iludindo com tantas coisas, mas estão esquecendo do reino principal, que é o reino de Deus. E muitos, irmão, infelizmente, nos últimos dias, vão aceitar a besta, vão aceitar o anticristo, vão andar com o anticristo, como diz a palavra de Deus, mas no final, eles não vão poder receber o reino eterno. Por quê? Porque rejeitaram a vida toda o reino de Cristo. Então, em nome de Jesus, não rejeita o reino de Deus, ainda que você esteja passando por luta, por prova, por tribulação, ainda que você fale, será que nessa vida é só sofrer? Será que nessa vida é só passar perseguição? Será que nessa vida eu não vou ser famoso? Será que não tem nada de bom aqui para mim? Fique em paz, irmão. Está com Cristo, está com tudo de bom. Está com Deus, está com tudo de maravilhoso. Então fique no reino de Deus, fique na presença de Deus, porque o final é muito melhor. O final é muito melhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, irmãos. E naquele grande dia, irmãos, muito vão ter que se dobrar, mas vão dobrar e vão ir para o inferno. Inferno não, é lago de fogo. Vão para o lago de fogo, lugar de tormenta, que é o dano da segunda morte. Então não se ajunta com o anticristo, nem com o espírito de anticristo. Não quero saber de crente, eu não quero saber de Deus, não quero saber da palavra de Deus. Crente é tudo isso, crente é tudo aquilo, crente não presta, crente não é isso, crente é aquilo. Em nome de Jesus, deixa falar o que quiser de crente, mas você se ajunta com o povo de Deus, se ajuda com Deus, se ajuda com a palavra de Deus, porque quem está com Deus, com a palavra de Deus, com o povo de Deus, o final é muito melhor, irmãos. Muitos zombam de Deus, zombam da palavra, igual o anticristo, irmão. Ele vai abrir a boca para falar blasfema contra Deus. E quantos hoje estão blasfemando contra a palavra de Deus? Quantos hoje estão abrindo a boca e falando coisas contra Deus? Isso é o espírito do anticristo. Mas não sabe, irmãos, que quem fica blasfemando contra Deus, não aceita Jesus, o final é terrível. O final é terrível. Ah, porque Deus é ruim? Não, porque Deus dá toda a oportunidade, mas a pessoa prefere a escolha do mundo, prefere o poder da terra, prefere o poder das trevas, prefere fama do mundo, aliás, do que sofrer por amor a Cristo. Então, em nome de Jesus, os reinos das terras vão passar, mas o reino do céu vai prevalecer. E posso dizer uma coisa para você: não dê a sua vida pelo governo da terra, dê a sua vida pelo governo do céu. Não dê a sua vida pelo governo da terra, mas dê a sua vida pelo governo do céu. Tem pessoas matando e dando a vida pelas coisas do mundo. E a Bíblia diz para a gente, se a gente for sofrer, sofrer por uma boa causa. Não como injusto, não como ladrão, não como sediador, não como mentiroso. Mas vamos sofrer como um servo de Cristo. Como alguém que quer Cristo, como alguém que quer Deus, como alguém que quer viver na presença de Deus. Olha, continuando que vai dizer, versículo 28. E aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantaram, e mudou em mim o meu semblante. Mas guardei essas coisas no meu coração. Amém? Talvez você ficou meio espantado com essa pregação. Mas guarda essas coisas no teu coração. Jesus vai voltar.
Jesus vai estabelecer o teu reino. O mal vai acabar um dia de uma vez por toda, e o reino de Deus vai ser só coisa maravilhosa. Então, em nome de Jesus Cristo, fique do lado de Jesus, aceite Jesus, ande com Jesus, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém vai para o céu, ninguém vai para a Nova Jerusalém, ninguém tem paz, ninguém tem salvação, ninguém tem segurança a não ser com Ele. Aleluia! Deus é maravilhoso, irmão. Fica firme com Jesus. Os que pensaram que o reino ia ser eterno, passaram. Hitler pensou que seu reino ia ser eterno, passou. Morreu novo. Tinha menos de 50 anos de idade. Pensou que o reino ia ser eterno. O reino eterno é o de Cristo, irmão. Então fica firme com Jesus Cristo. Fica firme com a palavra de Deus. Saia daqui no seu coração, guardando isso que foi pregado. E saia daqui dizendo, vai terminar tudo bem. Vai acabar tudo bem. Em nome de Jesus, amém?